Olá, internautas. Pastor Jonias, estamos de volta para fazer aqui a gravação da videoaula número 5 da revista Escola Bíblica Dominical Betel. O tema: Judas Iscariotes, um apóstolo dominado pela carne. Lição 5, direcionada para o dia 1º de novembro de 2015. O texto áureo: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10 e 11. Verdade aplicada: existem pessoas que começam bem, mas terminam mal. O importante não é como começamos, mas como iremos terminar a nossa trajetória nesta vida. Objetivos da lição: apresentar quem era Judas, como se tornou um dos 12 discípulos e o motivo principal que o levou a trair Jesus. Revelar como a vida de Judas foi minada por Satanás. Ensinar que devemos tratar as nossas fraquezas, porque a única recompensa para o pecado é a morte. Textos de referência em Atos capítulo 1, versículos de 16 a 19. Trata-se de um personagem de destaque no Novo Testamento pela sua perfídia. A lição da revista Escola Bíblica Dominical, número 5. Judas fazia parte do grupo seleto de Cristo Jesus, que o chamou, e ele foi um privilegiado, o único de Querote, que é uma cidade da Judéia. Os demais apóstolos, todos oriundos da Galileia, região desprezível, que continha mais ou menos 20 cidades desprezíveis, que não eram vistas com bons olhos. Judas, filho de Simão, o mais intelectual dos apóstolos, quanto é verdade que a ele foi confiada a bolsa, cuidava da tesouraria dos apóstolos e de Cristo. Esse personagem se notabilizou por ser ele o autor da maior traição que se tem conhecimento na história da humanidade. Ele traiu Cristo, e nós vamos tratar nessa lição desse procedimento indesejável na vida de alguém, tendo em vista que a perfídia é a coisa mais indesejável que alguém poderia pensar. A enigmática vocação de Judas, as reais convicções de Judas e por que Jesus escolheu Judas. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver a enigmática vocação de Judas, as reais convicções de Judas e por que Jesus escolheu a Judas. Eu tenho um blog que eu recomendo para você, meu internauta, se você quiser ficar sabendo com antecedência, comentário em vídeo e também as lições que são postadas nesse blog. O blog da Escola Bíblica Dominical, NET Dominical. Quer conhecê-lo? Vem comigo. Aqui é a cara do blog, onde nós comentamos a revista CPAD, a revista Betel. Postamos também lições da Central Gospel. E temos todas as lições postadas com antecedência nesse blog. Aqui você vai encontrar vídeos das lições de cada editora comentados. Você que é professor e líder da Escola Bíblica Dominical e quer acrescentar algo mais, dá uma passeada aqui, entra nesses menus e você vai ver comentários antecipados. Nós procuramos pesquisar e buscar algo para oferecer para os nossos internautas. Aqui a lição está postada, lição número 5.
a enigmática vocação de Judas. Dando continuidade ao nosso comentário, vamos trabalhar os pontos e subpontos desta lição, passagens importantes para nossas vidas espirituais, absorvendo a lição na vida de Judas Iscariote. Esse personagem se notabilizou pela sua perfídia. Ele foi privilegiado de Cristo, foi escolhido, fez parte dos 12 apóstolos, grupo seleto de Cristo. Ele foi um personagem que chamou a atenção. A princípio, foi um homem que teve as prerrogativas dos apóstolos, mas quando analisamos a sua vocação, nós vamos ver que ele era um homem que deixou a desejar. Ninguém conhece a razão por que Judas Iscariote cometeu tamanho delito sem nenhuma necessidade disso. Talvez Judas se aproximou de Jesus pela sua fama ou por alguns prodígios que Jesus fazia. Isso era notório e Jesus se notabilizou por ser um homem detentor de espiritualidade invejável, que fazia prodígios e milagres como ninguém. Foi o maior profeta que já apareceu na terra. Quem sabe, eletrizado pelas realizações de Jesus Cristo, se aproximou de Cristo e aí foi beneficiado com a chamada de Cristo para fazer parte do seio dos 12 apóstolos. Por que Jesus escolheu a Judas? Se Jesus sabia que Judas iria trair, por que o chamou? É a interpelação. Deus nunca obriga ninguém a servi-lo ou obedecê-lo. Deus não é um carrasco com um chicote na mão que determina algo, estabelece algo e obriga alguém. Ele observa o livre-arbítrio. Deus, ele deixa as escolhas por nós. Nós fazemos nossas escolhas. Ele orienta e aconselha através da sua palavra, mas não obriga. Não somos robôs que estamos mecanizados para fazer algo. Jesus escolhe 12 homens simples, esse aqui o mais intelectual, oriundo de Iscariote, único da Judéia, região privilegiada, e os demais da Galileia. Foi justamente esse privilegiado que comete uma das maiores aberrações que se tem conhecimento na história do mundo. Quando um profano vence o santo, a Bíblia nos fornece a resposta da transformação radical do caráter de Judas, a entrada de Satanás em sua vida. Em Lucas capítulo 22, versículo 3. O que nos resta agora é procurar por onde Satanás penetrou. Qual parte de sua vida não estava selada e por onde Satanás entrou? Satanás entrou, essa declaração diz tudo. É difícil acreditar como uma pessoa dormia ao lado de Cristo. Ele estava ao lado de Cristo, desfrutou do seio dos apóstolos de Cristo, ouvia os seus ensinamentos. Jesus ensinava como ninguém. Ele deixou um legado de experiências muito grande, Jesus Cristo. E este homem estivera junto com Jesus. Mas Judas, ele personificou o mal. Ele esteve aos pés de Jesus vivendo um verdadeiro clima celestial. Jesus ensinava através de suas parábolas. Ele fazia parte do grupo que as compreendia as parábolas, que Jesus falava por parábola, e só os apóstolos, os discípulos, conheciam o sentido, ou sabiam o resultado, ou o que Cristo estava falando. Mas a verdade não criou raízes em sua vida, como na dos seus companheiros. Os demais apóstolos foram frutíferos, foram homens que obtiveram resultados profícuos das lições de Cristo e tiveram uma vida equilibrada. Mas o diabo, ele seduziu a Judas,
Foi assim que ele fez com Adão, com Eva. O diabo não se firmou no céu, ao lado de Deus. E Judas, por ter o seu caráter, o caráter pernicioso, oriundo de Satanás, não se firmou aos pés de Jesus. A porta de entrada de Satanás. O João denuncia que Judas era ladrão. Veja bem que ele cuidava da bolsa, ele foi privilegiado por ser um dos mais intelectuais apóstolos e tinha conhecimento secular, ele sabia manejar a tesouraria e roubava, ele tirava algo da tesouraria para si próprio. Essa é uma porta de entrada de Satanás, trazendo isso para a nossa realidade. Muitas vezes executamos tantas coisas na igreja, mas deixamos uma porta aberta para o diabo entrar. Deixamos um ponto vulnerável para ele entrar. E quantos que foram acometidos de enfermidades espirituais porque deram lugar, deixaram um ponto vulnerável. E aí o germe entrou, aí o vírus entrou e destruiu aquilo. Somos vulneráveis ao diabo quando agimos mal, quando roubamos do Senhor, quando deixamos de fazer algo para Deus que nos foi determinado. Oxalá possamos entender essa lição tão preciosa em nossas vidas e não deixar pontos vulneráveis para que o diabo possa entrar, mas deixar que o Espírito Santo de Deus assuma a nossa vida, deixar que o Senhor assuma as rédeas de nossa vida. Os pontos vulneráveis não podem ser deixados, porque aí o diabo entra. E se somos espirituais, precisamos estar imunes da entrada deste vírus demoníaco. Veja bem que Judas expulsava demônios, fazia coisas extraordinárias com os demais apóstolos, mas ele deixou um ponto vulnerável, uma porta aberta, uma janela para que o diabo entrasse e detonasse a sua vida. Quando o enganador é enganado. Durante muito tempo, Judas foi alimentado pelo sucesso de estar ao lado da maior figura em destaque de sua época, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um personagem alvissareiro que chamou a atenção. As multidões eletrizadas com seus ensinamentos e com seus grandes prodígios e milagres que ele fazia na Galiléia e na Judéia, se arrastavam para vê-lo. Ele foi alvo das atenções do mundo na época e ainda é na atualidade. Jesus chamou atenção quando ele curava os enfermos. Jesus chamou atenção quando ele abria a boca para ensinar. Jesus chamou atenção quando ele pregava a palavra e ensinava na Galiléia, na Judéia e até em Samaria. Jesus foi detentor de poderes como ninguém na terra conseguiu fazer prodígios como ele. No próprio livro de João está escrito no último capítulo: se fosse escrever todos os feitos que Jesus fizera, cuida-se que o mundo inteiro não caberia os livros. Este personagem era alvissareiro e foi ao lado deste homem que ele estava. Judas via o sucesso deste personagem que dizia para o paralítico andar e ele saía caminhando. Este personagem que até o mar da Galileia ouviu a sua voz e teve que obedecê-lo. Este personagem, Jesus Cristo, ele caiu numa esparrela. Ele fez o pior negócio da história. Ludibriado por Satanás, Judas abriu mão da única pessoa que poderia perdoá-lo e ajudá-lo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e que jamais usou. Sua ficha só caiu quando as moedas estavam em suas mãos. E ele até tentou desfazer o negócio, pois entendeu que
aqueles religiosos eram falsos e enganadores. Mas eles pioraram sua situação dizendo: que nos importa? Isso é contigo. Quando ele tentou devolver o dinheiro, tentou renegociar, devolvendo o dinheiro, eles rejeitaram. O diabo faz isso. Ele nos engana. Ele trama tudo. Ele age assim. Ele usa as pessoas para nos influenciar nas áreas que nos dominam e depois, quando erramos, ele usa esse erro para nos envergonhar e nos escravizar. Ele é maligno. Quantos que têm enveredado por este caminho, que tem sido influenciado por Satanás, e quando chega ao ápice do erro, que cai em si, vê que esparrela que se meteu. Prêmio da iniquidade. Não podemos esquecer que iremos colher o que semeamos. Seja bom ou mal. Judas recebeu o prêmio de sua insanidade. Veja bem, com esse dinheiro que ele havia recebido, compra um campo. O campo se chamava Aceldam, campo de sangue. Com um grande remorso, que Judas não se arrependeu, ele se enforcou. Pendurado numa corda, enforcado, ele começou a pagar o preço da iniquidade. Quantas pessoas que penduradas numa corda tiveram suas vidas finalizadas porque não quiseram ouvir a voz de Jesus Cristo. O número de suicídio é muito grande. Pessoas que enveredaram pelo caminho do mal porque deixaram de ouvir a voz de Deus, porque deixaram pontos vulneráveis na sua vida para que o diabo entrasse e cirandasse. Um alerta para quem serve a Deus. Em Provérbios 30 e 19, Agur nos fala sobre o caminho da cobra na penha, uma representação de um coração duro. Penha aqui fala é pedra, onde a cobra, que é Satanás, passeia livremente. A cobra é um animal debilitado de visão e, para se orientar, usa a língua como um sensor. Ela vai, se guia por este sensor, e é a saliva que deixa um odor, marca o território por onde passou. Para retornar, ela se guia por este odor. E se o local por onde passou estiver limpo, ela jamais encontrará o caminho de volta. Judas foi escolhido por Jesus, mas foi Satanás que entrou em sua vida. Por quê? Ele não limpou o terreno de sua alma. Haveria nele uma marca de Satanás, a mentira. E foi aí que Satanás não somente retornou, mas tomou posse dele por inteiro. Precisamos limpar o caminho, se não limparmos, o odor pode nos guiar até ao barato de origem, da onde nós viemos. Judas não fez isso. E como a cobra, ele voltou guiado pelo odor até a origem da pecaminosidade, até cair no despenhadeiro. A pergunta que é feita: como você está sendo guiado, meu caríssimo internauta? Que odor você está sentindo? A estrada está limpa? Ou você está voltando direcionado pelo odor deixado pela saliva quando você projetava? O que Judas cobiçou tanto não teve valor algum quando esteve em seu poder. Essa pode ser a surpresa de muitas pessoas que se deixam enredar pelos desvarios da própria alma. Judas começou bem, mas terminou mal. O importante não é como começamos, mas como iremos terminar. Começamos, enveredamos por um caminho, o caminho da luz, o caminho de Deus, a orientação do Espírito, o caminho de Jesus Cristo. Mas como estamos agindo para manter esta linha, para mantermos essa postura de servos de Jesus Cristo caminhando na sua vontade retilínea?
E muitos começam assim, como Judas, expulsava demônios, fazia coisas incríveis, estava ao lado de Cristo, ao lado dos apóstolos, no seio e no aconchego da sociedade santa, mas se desviou muito, ele digrediu da trajetória e terminou mal. Quantos crentes terminaram mal porque deixaram de ouvir a voz de Jesus Cristo? Quantos crentes terminaram mal porque retornaram no odor deixado pela saliva quando progredia? Uma cobra que usa a língua como sensor e quando abre a boca deixa a saliva cair. E aí fica o odor para a volta. Precisa ser limpado, senão chegaremos a um lugar indesejável, que é o lugar de origem, o lugar onde nós começamos e nós éramos pecadores. Oh, aleluia! Quantos crentes desviados, quantas pessoas que estão retornando, que estão voltando no odor da saliva deixada. Que Deus nos abençoe.